A oposição quer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes por suposto crime de responsabilidade na morte de Clériston da Cunha, o Clezão, um comerciante preso desde o dia 8 de janeiro na Papuda, em Brasília, por participar da invasão do Congresso Nacional. Você sabe da história. Diabético e hipertenso, Clezão ficou atrás das grades por 10 meses sem julgamento até a morte por infarto. Isso apesar do advogado dele ter entrado com 8 pedidos de liberdade por questões humanitárias de saúde e de ter alertado com todas as letras. Desde que está preso, não tem se medicado, correndo risco iminente de sofrer um mal súbito e ir a óbito no centro de detenção provisória, local em que se encontra. Dito e feito, Clezão morreu na Papuda. Depois do parecer da PGR favorável à libertação de Clériston, a defesa dele protocolou ainda 3 pedidos de soltura solenemente ignorados pelo gabinete de Alexandre de Moraes. Moraes, assim que teve conhecimento da morte de Clezão e depois de ganhar uma medalha do presidente Lula, tomou finalmente alguma medida. Pediu à direção da Papuda informações detalhadas sobre a morte do cidadão detido. Chegamos a um ponto surreal. Se for confirmado que Alexandre de Moraes, por omissão, contribuiu para a morte de Clezão, o ministro Alexandre de Moraes saberá julgar a si mesmo. Talvez ele se coloque diante do espelho e diga: "Data vênia, ministro, isso é inadmissível. Vossa Senhoria não poderia ter ignorado os apelos da defesa. Deveria pelo menos ter respondido, nem que fosse para dizer não." Quer saber mesmo? Vamos lá. Você errou de saída ao determinar a abertura de inquérito de uma causa que você mesmo iria julgar. Sabe aquela história de fazer o papel de apurador, acusador e julgador ao mesmo tempo? Isso não dá. Você também deu ordem de que no processo de 8 de janeiro, somente a Corte Suprema ou você mesmo poderia decidir sobre pedidos de relaxamento de prisão, de conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória. Então, segundo a Constituição, as pessoas devem responder por suas condutas de maneira individualizada. Você preferiu fazer julgamentos coletivos, como se fosse um paredão do regime cubano. Alexandre, não está na lei manter pessoas detidas pelo instrumento de prisão preventiva por tanto tempo, caso o suposto crime não seja grave, caso elas não estejam ameaçando a sociedade e não tenham poder para tumultuar o processo. Você manteve Clériston na Papuda por quase 1 ano e ele era réu primário, tinha família, endereço fixo e cooperava no processo. E nem há provas de que tenha promovido qualquer vandalismo no Congresso. Então, Alexandre, o primeiro erro lá atrás de você mesmo mandar abrir inquérito, de ser acusador e julgador, criou essa situação absurda. Se fosse em qualquer outro tribunal, nas condições de Clezão, bastaria um pedido de habeas corpus e ele seria transferido para a prisão domiciliar ou solto para responder em liberdade após verificação do laudo médico. No entanto, como você centralizou tudo em si mesmo e acima de você não tem ninguém, o advogado ficou sem ter a quem recorrer. Pois é, o Ministério Público Federal deu parecer favorável para soltar o preso no dia 1º de setembro. Se fosse em qualquer outro tribunal, essa manifestação já levaria a um habeas corpus a favor do preso. Como mostrou reportagem da Gazeta do Povo, juízes que cometessem esses erros teus, Moraes, seriam responsabilizados. Eles entraram. E foi logo no início do ano. Mas, por um entendimento de vocês do STF, nenhum ministro pode conceder habeas corpus contra um ato de outro ministro. No sorteio para ver quem decidiria sobre o habeas corpus, caiu para o ministro André Mendonça. Mas ele concluiu que não poderia julgar o pedido por causa desse detalhe de uma súmula do STF. O caso era seu e só você poderia decidir. E pensar que o mesmo STF que negou prisão domiciliar ao Clezão mandou soltar por motivos de saúde políticos como Paulo Maluf, condenado por lavagem de dinheiro, e Jorge Pisciani, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, condenado por corrupção. Clezão sequer teve o pedido apreciado. Como disse em entrevista à Gazeta, a ex-ministra do Supremo, Helena Calmon,
A única força jurídica escrita na Constituição que pode pôr um limite nas ilegalidades e irregularidades cometidas pelo STF é o Congresso Nacional. Bom, a oposição se mobiliza, está pedindo o impeachment de Moraes pelo crime de responsabilidade. Mas olha, dados os compadrios que dominam a cena em Brasília, acho que o mais provável mesmo é Alexandre de Moraes impor a si mesmo uma pena alternativa. Quem sabe algo do tipo: vou ficar 3 fins de semana sem jogar tênis, ou vou regar as plantinhas do meu gabinete pelo resto do ano, ou ainda, vou lavar e passar a minha própria toga por 3 meses. Impune, isso não há de ficar. Apoie um jornal que fala o que poucos têm coragem de falar. Assine a Gazeta do Povo. Acesse agora www.gazetadopovo.com.br/Black Friday ou aponte a câmera para o QR Code da tela. Não deixe de aproveitar a oferta. Nos vemos num próximo vídeo. Aproveitando aí essa história aí de Black Friday, né? Todo mundo anuncia alguma coisa, a Gazeta do Povo está fazendo uma oferta aí de R$ 8,25 ao mês a assinatura. Não dá R$100 por ano. É uma pichincha. Para um grande jornal, a relação custo-benefício é enorme, né? É um jornal que tem correspondente no Brasil inteiro, que está acompanhando Gaza, Ucrânia, né, Amazônia, né, Brasília, assuntos do Supremo, do Congresso, sem temores, sem aceitar nenhum tipo de pressão para tolher liberdade de imprensa, liberdade de opinião. www.gazetadopovo.com.br/Alexandre Garcia. Você confere isso lá.